O grande salão do Conselho Galáctico estendia-se para cima como uma catedral feita de luz. Milhares de assentos foram erguidos em fileiras circulares em torno de uma plataforma central onde os oradores se dirigiam aos representantes reunidos. Pilares de cristal sustentavam telas flutuantes que traduziam cada palavra em centenas de idiomas diferentes. O próprio ar parecia vibrar com o peso das decisões que moldavam o destino dos mundos. O comandante supremo Zorat do domínio Valtari estava na plataforma central. Suas escamas brilhavam em roxo escuro sob as luzes artificiais. Seus 4 olhos examinaram os membros do conselho com desprezo mal disfarçado. Os Valtari eram guerreiros. Eles conquistaram sistemas de 12 estrelas em 50 anos. Eles esmagaram espécies que ousaram resistir a eles. E agora eles vieram pedir permissão a esses velhos idiotas. Foi uma formalidade, nada mais. O domínio Valtari solicita direitos de expansão para o Orion Spur, anunciou Zorat. Sua voz ecoou pela câmara. A região é pouco povoada. Apenas uma espécie de qualquer nota ocupa essas estrelas. Os humanos. Uma raça jovem. Primitivo. Eles não têm império. Nenhum território conquistado. Eles mal têm uma frota digna de menção. Ele fez uma pausa e deixou que suas palavras fossem absorvidas. Levaremos o que precisamos. Estendemos esta cortesia ao Conselho apenas como um sinal de respeito pela lei galáctica. A Câmara ficou em silêncio. Zorat esperava murmúrios de aprovação, talvez algumas objeções nervosas por parte das delegações mais fracas. Em vez disso, ele viu algo que não esperava. Temer. Os antigos arquivistas, seres de pura energia que existiam desde antes de a maioria das espécies aprenderem a andar eretos, tremeluziam de agitação. A delegação Quor, aquelas pequenas criaturas cinzentas que negociavam informações por toda a galáxia, trocaram olhares preocupados. Até mesmo os Kretre, uma raça guerreira que os Valtari respeitavam, moviam-se desconfortavelmente em seus assentos. O presidente do conselho levantou-se. Ela era uma Tessarion, alta e magra, com pele prateada que refletia a luz como um espelho. Sua voz era calma, mas carregava um aviso inconfundível. O conselho nega este pedido. Os olhos de Zorat se estreitaram. Com que fundamento? O espaço humano é um território protegido. Não por nós, por eles. A oradora cruzou os dedos longos. Comandante Supremo, você é novo no estágio galáctico. Os Valtari acenderam rápida e impressionantemente, mas há coisas que você não sabe, coisas que você não testemunhou. Eu testemunhei a conquista de 12 sistemas Rosnou Zorat. Eu testemunhei a queda do Império Morat sob nossas armas. O que eu poderia precisar testemunhar sobre os humanos? O orador não vacilou. As naves humanas são especiais. Seria sensato deixá-los em paz. A risada explodiu de Zorat antes que ele pudesse impedi-la. O som ricocheteou nos pilares de cristal e desapareceu em um silêncio desconfortável. Ninguém mais estava rindo. Especial, ele repetiu. Eu vi seus navios. Pequenas embarcações. Projetos básicos. Eles não têm dreadnougos. Sem biscoitos de planeta. Eles nem sequer mantêm uma frota militar adequada. Eles usam os mesmos navios para exploração e defesa. Sim, o orador concordou. Eles fazem. Então o que há de especial neles? O orador sentou-se lentamente. Se você atacar o espaço humano, descobrirá. O conselho deu a sua resposta. Esta sessão está concluída. Zorat ficou paralisado, incrédulo, enquanto os representantes começavam a sair. Alguns deles olharam para ele com o que ele só poderia descrever como pena, o poderoso Valtari, digno de pena de traidores, estudiosos e relíquias antigas. Suas mãos com garras se fecharam em punhos. Quando ele se virou para sair, uma pequena figura bloqueou seu caminho. Um quórum. Velho até para seus padrões. Sua pele cinza estava enrugada e manchada pela idade. Mas seus olhos negros tinham uma nitidez que fez Zorat parar. Comandante Supremo, o Quorn disse calmamente, sou o embaixador Telis. Servi neste Conselho por 300 anos.
Já vi impérios crescerem e caírem. Observei o nascimento de novas civilizações e a morte das antigas. E você deseja me alertar sobre os humanos? Zorat zombou. Desejo contar-lhe uma história. Telis não reagiu à zombaria. Há 60 anos, um senhor da guerra Créter chamado Vorax decidiu que a Terra faria uma bela conquista. Os humanos tinham acabado de começar a explorar além do seu sistema natal. Pareciam presas fracas, indefesas e fáceis. Zorat cruzou os braços. Nunca ouvi falar desse Vorax. Não, você não teria. Telis piscou lentamente. Ele levou 500 navios de guerra para a Terra, os melhores navios que o Créter já havia construído. Ele esperava uma vitória rápida, uma conquista gloriosa que tornaria seu nome imortal. O que aconteceu? Nós não sabemos. Telis deixou essas palavras pairarem no ar. Sua frota entrou no espaço humano. Eles se aproximaram da Terra e simplesmente pararam de transmitir. Durante 3 dias o Créter não ouviu nada. Eles prepararam uma missão de resgate e então os sobreviventes chegaram. Zorat sentiu uma sensação de frio subindo por sua espinha. Ele ignorou. Sobreviventes? 12.000 guerreiros Créter, amontoados em cápsulas de fuga, vagando para fora do espaço humano com uma única mensagem repetida. Telis se aproximou. Sua voz caiu para um sussurro. A mensagem dizia: não queremos a guerra, mas estamos prontos para ela. Não volte. 500 navios, disse Zorat lentamente, e os humanos os deixarão viver? Os humanos sempre os deixam viver. É isso que os torna aterrorizantes. Telis recuou. Já entreguei o meu aviso, Comandante Supremo. O que você faz com isso é sua escolha. O velho milho foi embora sem dizer mais nada. Zorat retornou à sua nau capitânia. À vontade dominante de mau humor, seus oficiais o cumprimentaram com perguntas ansiosas sobre a reunião do conselho. Ele silenciou com um aceno de mão e retirou-se para seus aposentos privados. Por um longo tempo, ele olhou para as estrelas pela janela. A história do milho o incomodava. 500 navios, derrotados por uma espécie sem tradição militar. Parecia impossível, mas o medo naquela câmara do conselho era real. Os arquivistas, seres que viram o nascimento das estrelas, tinham medo dos humanos. Mas o medo também pode ser uma arma. Talvez os humanos tenham cultivado este mito deliberadamente. Talvez eles tenham plantado essas histórias para se protegerem de espécies como os Valtari. Foi inteligente, se for verdade. Faça você parecer invencível e seus inimigos se derrotarão. Zorat sorriu. Ele não construiu um império acreditando em mitos. Ele ativou seu console de comunicação e se conectou ao alto comando Valtari. Os rostos de seus colegas comandantes apareceram na tela. Eles estavam famintos de expansão, famintos de conquista. Famintos pela glória que veio ao esmagar outra espécie sob suas botas. O conselho negou nosso pedido, anunciou Zorat. Vozes irritadas irromperam da tela. Ele os deixou furiosos por um momento antes de levantar a mão. O conselho é velho e fraco. Eles temem mudanças. Eles temem o progresso. Eles nos temem. Ele deixou suas palavras serem absorvidas. Mas nós somos os Valtari. Não pedimos permissão. Pegamos o que é nosso. Os humanos, disse um comandante. E eles? Eles não são nada. Uma espécie jovem brincando de civilização. Eles não têm frota, nem império, nem experiência com guerra real. O sorriso de Zorat se alargou. O município tentou assustar-nos com histórias, contos de fantasmas, mas não somos crianças para nos assustarmos com as sombras. Então prosseguimos. Prosseguimos. Monte a frota. 200 dos nossos melhores navios de guerra. Tomaremos o mundo da colônia humana de Nova Cartago. É remota, mal defendida, uma primeira vitória fácil que anunciará a nossa presença no Orion Spur. Os comandantes rugiram em aprovação. Planos de batalha foram traçados. As linhas de abastecimento foram organizadas. Em 3 dias, a frota mais poderosa que os Valtari já haviam reunido estava pronta para partir.
Zorat permaneceu na ponte da vontade dominante enquanto a frota se preparava para entrar no hiperespaço. 200 navios de guerra dispostos em formação perfeita. Cada um capaz de devastar um continente. Juntos, eles poderiam quebrar um planeta ao meio. Ele pensou no aviso do presidente do conselho. As naves humanas são especiais. Ele pensou na história do velho Korn. 500 navios e nenhum retorna. A dúvida cintilou em sua mente por apenas um momento. Então ele esmagou. Os Valtari nunca perderam uma guerra. Eles não começariam agora. Todas as naves, comandou ele, entram no hiperespaço, com destino a Nova Cartago. As estrelas se transformaram em linhas de luz enquanto a frota saltava. Atrás deles, o mundo do Conselho Galáctico de Tessar Prime cresceu e desapareceu. No deck de observação do prédio do Conselho, o embaixador Telus observou a frota Valtari desaparecer. Seu ajudante, um jovem Korn, com apenas um século de idade, estava ao lado dele. Eles sobreviverão? O assessor perguntou. Telus ficou quieto por um longo tempo. Alguns deles. Os humanos não são cruéis. Eles não destroem quando podem simplesmente derrotar. Então por que você parece tão triste? O velho embaixador afastou-se da janela de observação. Seus olhos antigos sustentavam o peso dos séculos. Porque já vi isso antes, espécies jovens cheias de orgulho e fome, veem os humanos e pensam que veem fraqueza. Eles não entendem que os humanos escolheram parecer fracos. Eles não entendem que durante 300 anos, enquanto o resto de nós construiu impérios e travou guerras, os humanos construíram outra coisa. O que eles construíram? Telus não respondeu diretamente. Em vez disso, ele começou a caminhar em direção à saída. Sua voz voltou em seu auxílio como uma profecia. O Valtari aprenderá. Eles sempre aprendem. Mas eles sempre aprendem tarde demais. Fora da janela de observação, as estrelas continuavam a brilhar. Em algum lugar no vazio entre os mundos, 200 navios de guerra corriam em direção a um destino que seu comandante não poderia imaginar. E em um pequeno planeta azul esverdeado chamado Terra, os humanos viviam suas vidas. Trabalhando, brincando, criando os filhos, construindo o futuro. Eles foram avisados de que os Valtari estavam chegando. Eles não estavam com medo. A Nova Cartago pairava no espaço como uma joia contra o veludo preto. Os oceanos azuis cobriam a maior parte de sua superfície. Continentes verdes espalhados pelo hemisfério norte. Nuvens brancas flutuavam preguiçosamente sobre cidades que brilhavam com luz mesmo em órbita. 3 milhões de humanos chamaram este mundo de lar. A frota Valtari emergiu do hiperespaço em perfeita formação. 200 navios de guerra se materializaram num instante. Suas armas já estão equipadas e prontas. O comandante supremo Zorat estava no centro de sua ponte, seus 4 olhos fixos no planeta abaixo. Faça uma varredura no sistema, ele ordenou. Encontre suas defesas. Seus oficiais táticos trabalharam rapidamente. Dados transmitidos em suas telas. Zorat esperou com crescente impaciência. Relatório. O oficial tático líder hesitou. Comandante Supremo, os nossos exames mostram uma presença militar mínima. As estações orbitais parecem ser civis. Satélites de comunicação, monitoramento meteorológico, centros de transporte e sua frota. Outra pausa. Detectamos 6 naves entre nós e o planeta. Zorat piscou. 6? Sim, Comandante Supremo. 6 naves, design humano padrão, embarcações pequenas, sem assinaturas de armas significativas. Um murmúrio percorreu a tripulação da ponte. Zorat silenciou-o com um olhar penetrante. Ele foi até a janela principal e olhou para as minúsculas formas flutuando entre sua armada e a Nova Cartago. 6 navios contra 200. Ou os humanos eram loucos ou sabiam de algo que os Valtari não sabiam. Abra um canal de comunicação, ordenou Zorat. Vamos falar com esses bravos tolos. A tela piscou. Um rosto humano apareceu. Uma mulher com mechas grisalhas nos cabelos escuros e olhos castanhos calmos.
que não demonstravam medo. Ela usava um uniforme simples, sem medalhas ou condecorações. Atrás delas, Zorat podia ver uma ponte que parecia quase casual comparada à precisão militar de sua própria embarcação. Esta é a capitã Eleanor Vance, do navio de defesa da Terra Unida Meridian, disse a mulher. Sua voz era agradável, quase amigável. Você entrou no espaço humano protegido. Como podemos ajudá-lo? Zorat olhou para ela. Nos ajudar? Sim. Sua frota parece ter chegado com uma força considerável. Presumo que possa haver uma emergência. A capitã Vance inclinou ligeiramente a cabeça. Você está perdido? Ficaríamos felizes em fornecer dados de navegação caso você tenha se desviado do curso. Por um momento, Zorat ficou sem palavras. Seus oficiais trocaram golpes olhares fundidos. Este humano estava zombando deles? Ou ela era simplesmente tola demais para entender a situação? Eu sou o comandante supremo Zorat do domínio Valtari, ele rosnou. Eu não me desviei do curso. Vim reivindicar este mundo para o nosso império. Ah, o capitão Vance assentiu lentamente. Entendo, isso é lamentável. Infelizmente para você, talvez. Você está em menor número, em menor número. Seu planeta não tem defesas capazes de nos deter. Zorat abriu bem os braços. Serei um humano generoso. Você tem 1 hora para começar a evacuação. Qualquer humano que desejar partir poderá fazê-lo sem interferência. Aqueles que permanecerem se tornarão súditos do domínio Valtari. Ele esperava pânico, implorando. Talvez o desafio tenha sido seguido rapidamente pela rendição. Em vez disso, o capitão Vance simplesmente suspirou. Comandante Supremo, sou obrigado por lei a informá-lo de certos fatos. Ela falava como uma professora explicando algo para um aluno lento. De acordo com o Protocolo 7 de Defesa da Terra Unida, você está entrando em um espaço protegido. Nossos navios não são navios padrão. A tecnologia que carregamos é confidencial. Mas estou autorizado a dizer-lhe que o envolvimento seria desaconselhável. Desaconselhável, Zorat riu. Você tem 6 navios. Eu tenho 200. O que 6 navios poderiam fazer? Bastante, na verdade. A expressão do capitão Vance permaneceu calma. Peço-lhe, sinceramente, que se vire. Ir para casa. Informe ao seu governo que o espaço humano não está disponível para conquista. Ninguém precisa se machucar hoje. A risada de Zorat morreu. Algo na voz do humano o incomodava. Ela não estava blefando. Ela não estava fingindo ser corajosa. Ela realmente acreditava que 6 pequenos navios poderiam deter toda a sua frota. Ou você é louco ou tolo, disse ele finalmente. Talvez ambos. Talvez o capitão Vance tenha sorrido tristemente. Ou talvez você não tenha recebido todas as informações necessárias para tomar uma decisão sábia. O Conselho Galáctico sabe o que as naves humanas podem fazer. Eles escolheram não contar a você. Eu me pergunto por quê. A linha de comunicação ficou em silêncio. Zorat olhou para a tela em branco por um longo momento. A tripulação da ponte esperava por ordens. Comandante Supremo? Seu segundo em comando se aventurou. Quais são seus pedidos? Zorat sacudiu seu desconforto. O humano estava jogando. Tentando criar dúvidas onde não deveriam existir. Foi uma tática inteligente para alguém em tão grande desvantagem numérica. Mas as táticas não poderiam mudar a realidade. Todos os navios avancem, ordenou ele. Delta de formação. Armas prontas. Daremos a eles uma última chance de se renderem antes de demonstrarmos o que acontece com aqueles que desafiam os Beltari. A frota começou a se mover. 200 navios de guerra avançando como predadores se aproximando de uma presa ferida. As 6 naves humanas permaneceram exatamente onde estavam. Eles não recuaram. Eles não levantaram escudos. Eles simplesmente esperaram. Comandante Supremo, estou detectando leituras incomuns de energia nas naves humanas. Zorat voltou-se para um oficial de ciências. Explicar.
Não posso, Comandante Supremo. As assinaturas de energia não correspondem a nenhuma tecnologia conhecida. Nossos sensores estão tendo dificuldade até mesmo em classificar o que vemos. As escamas do oficial ficaram pálidas. É como se as naves não estivessem inteiramente presentes no espaço normal. Não está presente? Zorat foi até a estação de ciências e estudou ele mesmo as leituras. Os dados não faziam sentido. As naves humanas foram registradas nos sensores, mas suas assinaturas tremeluziram e mudaram de maneiras que deveriam ser impossíveis. Um dispositivo de camuflagem? Não, Comandante Supremo. Dispositivos de camuflagem escondem a presença de uma nave. Estas naves são visíveis, mas as leituras sugerem que elas existem em múltiplos estados dimensionais simultaneamente. O oficial de ciências ergueu os olhos com medo. Eu não sei o que isso significa. Zorak também não sabia, mas havia se comprometido com esse caminho. Sua frota estava observando. Seu império estava observando. Ele não poderia mostrar fraqueza agora. Continue o avanço. Todos os navios prepararam fogo sob meu comando. As embarcações humanas ficaram maiores na janela de visualização. Eles eram elegantes em sua simplicidade. Cascos lisos sem armas visíveis. Sem blindagem. Sem geradores de escudo. Eles parecem civis transportes Yan, não navios de guerra. O rosto do capitão Vance apareceu novamente na tela. Ela não foi convidada a se comunicar. Ela simplesmente abriu o canal. Comandante Supremo, fiz tudo o que pude para evitar isso. Minha consciência está limpa. Sua voz não carregava raiva. Apenas resignação. Devo informar-vos que tudo o que se segue será registrado no Arquivo Galáctico. As espécies futuras verão o que acontece aqui hoje. Espero que eles aprendam com isso. Aprenda o que Zorat exigiu. Aprender que o Veltari não pode ser parado? Aprender que a resistência é fútil? Não, a capitã Vance balançou a cabeça lentamente. Aprenda que demos a você todas as chances. Aprenda que não queríamos isso. Ela respirou fundo. Ative o protocolo 7. Todas as embarcações se preparam para o combate. A comunicação foi cortada. Zorat observou os 6 navios. Por um momento nada aconteceu. Então, lentamente, os vasos começaram a brilhar. Não foi o brilho das armas carregando ou dos escudos sendo ativados. Era algo totalmente diferente. Os navios pareciam brilhar, como se a própria realidade fosse incerta sobre a sua existência. Comandante Supremo, as leituras de energia estão fora da escala. Nossos sensores não podem disparar, ordenou Zorat. Todos os navios disparam tudo. 200 navios de guerra liberam sua fúria. Parafusos de plasma aos milhares. Mísseis às centenas. Feixes de energia capazes de atravessar a armadura mais forte conhecida pela ciência galáctica. O vazio entre as frotas se encheu de luz e morte correndo em direção àquelas 6 naves impossíveis. A barragem atingiu e nada aconteceu. Zorat assistiu incrédulo enquanto todas as armas simplesmente desapareciam quando alcançavam as naves humanas. Os raios de plasma não atingiram os escudos. Os mísseis não detonaram contra buracos. Eles simplesmente deixaram de existir, como se tivessem caído em buracos no próprio universo. Relatório, ele gritou. O que está acontecendo? Seus oficiais táticos estavam em pânico. Suas telas mostravam dados impossíveis. Acertos diretos que não registraram impacto. Armas que desapareceram dos sensores durante o voo. As 6 naves humanas estavam imóveis e intactas, ainda brilhando com aquela luz estranha. Comandante Supremo, acredito que entendi. A voz do oficial de ciências era apenas um sussurro. As naves humanas não são protegidas por escudos. Eles existem em uma fase dimensional diferente. Eles estão parcialmente fora da nossa realidade. As nossas armas não podem atingi-los porque, num sentido muito real, eles não estão inteiramente aqui. Antes que Zorat pudesse responder, as naves humanas se moveram. Eles não voaram. Eles não aceleraram.
Eles simplesmente apareceram em novas posições instantaneamente, como se o espaço entre os pontos não significasse nada para eles. Num momento eles estavam longe. No momento seguinte eles estavam entre a frota Veltari, passando por formações como fantasmas através de paredes. E então começou o verdadeiro pesadelo. Navio após navio, a frota Veltari escureceu. Os motores falharam. Armas desligadas. O suporte de vida continuou, mas todo o resto simplesmente parou de funcionar. As naves humanas moviam-se através da armada como cirurgiões, incapacitando cada navio de guerra com uma precisão que beirava o desprezo. 12 minutos. Isso foi tudo que foi preciso. 200 dos navios de guerra mais poderosos que os Veltari já construíram foram reduzidos a metal flutuante em 12 minutos. Zorat estava em sua ponte escura, as luzes de emergência lançando sombras vermelhas em seu rosto. Sua tripulação sentou-se em consoles mortos. Sua frota flutuou indefesa no vazio e, na tela principal, de alguma forma ainda funcionando, a capitã Alaina Vance olhou para ele com olhos cheios de pena. Suas tripulações estão vivas, ela disse calmamente. Seus navios podem ser reparados. Este é o seu único aviso, Comandante Supremo. Leve sua frota. Ir para casa. Diga ao seu povo que o espaço humano não é para a conquista. A voz de Zorat emergiu como um coachar. O que você está? O capitão Vance considerou a questão por um longo momento. Somos o que você nos forçou a ser, ela disse finalmente. Há 300 anos, aprendemos que o universo era perigoso e que espécies poderosas atacavam os fracos. Decidimos que nunca seríamos presas. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Vá para casa, Supremo Comandante. Não volte. Na próxima vez que nos encontrarmos, talvez eu não consiga garantir sua sobrevivência. A tela escureceu. Zorat ficou sozinho sob a luz vermelha de emergência, cercado pelas ruínas de suas ambições. Lá fora, 6 pequenas naves humanas viraram-se e deslizaram de volta para Nova Cartago. Eles não se apressaram. Eles não comemoraram. Eles simplesmente retornaram às suas posições, como se defender um planeta contra 200 navios de guerra não fosse nada mais do que uma pequena interrupção no seu dia. No silêncio de sua nave capitânia aleijada, o comandante supremo Zorat começou a entender por que o Conselho Galáctico estava com medo. 3 dias se passaram desde a batalha que não foi uma batalha. A frota Veltari ainda vagava no espaço ao redor de Nova Cartago. Seus navios são escuros e silenciosos. A energia de emergência manteve as tripulações vivas. As rações de ar e água recicladas os sustentavam. Mas eles não conseguiam se mover. Eles não conseguiam se comunicar com casa. Eles só podiam esperar. O comandante supremo Zorat não havia dormido. Ele estava sentado em sua cadeira de comando, na ponte escura da vontade dominante, olhando para o nada. Seus oficiais moviam-se silenciosamente ao seu redor, verificando sistemas que não funcionavam, monitorando telas que mostravam apenas estática. Ninguém falou com ele. Ninguém sabia o que dizer. No terceiro dia, as naves humanas retornaram. Eles não se aproximaram com armas armadas. Eles não exigiram rendição. Eles simplesmente tomaram posições ao redor da frota variada e esperaram. Então, mais uma vez, a capitã Helena Vance apareceu na tela. Comandante Supremo, disse ela, espero que você tenha tido tempo para pensar. Zorat ergueu os olhos lentamente. Seus 4 olhos estavam vermelhos por falta de sono. Suas escamas haviam perdido o brilho. Ele parecia uma criatura derrotada de maneiras que iam além dos militares. O que você quer? Ele perguntou. Conversar. A voz do capitão Vance era gentil. O Conselho Galáctico solicitou uma explicação formal do que aconteceu aqui. De acordo com a lei do tratado, somos obrigados a fornecer um. Você faz parte dessa explicação. Você quer que eu admita minha derrota, que me humilhe diante da galáxia? Não, a capitã humana balançou a cabeça. Eu quero te dar compreensão. O que aconteceu aqui será registrado no Arquivo Galáctico. Espécies futuras irão estudá-lo.
Os futuros comandantes aprenderão com isso. Prefiro que aprendam as lições certas. Zorat riu amargamente. E que lições seriam essas? Que os humanos são invencíveis. Essa resistência é fútil? Essa misericórdia existe? O capitão Vance inclinou-se para a frente. Comandante Supremo, você trouxe 200 navios de guerra para conquistar meu mundo. Você ameaçou 3 milhões de pessoas inocentes. Você ignorou todos os avisos que lhe demos. E você ainda está vivo. Suas tripulações ainda estão vivas. Seus navios podem ser reparados. Ela fez uma pausa para deixar essas palavras serem absorvidas. Em toda a história do domínio Veltari, quantas vezes você demonstrou tanta misericórdia com seus inimigos? Zorat não teve resposta. O Veltari não demonstrou piedade. Eles mostraram força. Misericórdia era a fraqueza. A misericórdia foi um convite para os inimigos atacarem novamente. Essa era a lei do universo como ele a entendia. Por que, ele finalmente perguntou, por que você não nos destruiu? Viemos para conquistar você. Viemos para escravizar o seu povo. Qualquer outra espécie nos teria reduzido a átomos. Sim, eles teriam. O capitão Vance assentiu. E é por isso que os humanos são diferentes. A tela mudou. Em vez do rosto do capitão, Zorat viu imagens. A Terra como era séculos atrás. Oceanos azuis. Florestas verdes. Cidades que se ergueram em direção ao céu. E depois outras imagens. Os mais escuros. Nuvens de cogumelo. Cidades em chamas. Valas comuns. Guerras que quase destruíram a espécie humana, não uma, mas muitas vezes. Sabemos como é a destruição, continuou a voz do capitão Vance sobre as imagens. Fizemos coisas terríveis um ao outro. Construímos armas capazes de acabar com toda a vida no nosso mundo. Chegamos a momentos de usá-los mais de uma vez. As imagens mudaram novamente. Agora Zorat viu algo diferente. Cientistas trabalhando em laboratórios. Engenheiros construindo máquinas estranhas. Navios sendo construídos em instalações orbitais. Seus designs são diferentes de tudo que a galáxia já viu. Há 300 anos, descobrimos que não estávamos sozinhos no universo. Aprendemos que a galáxia estava cheia de espécies que conquistaram e destruíram. Espécies como a sua. Não havia acusação em sua voz, apenas verdade. Tínhamos uma escolha a fazer. Poderíamos nos tornar como eles. Poderíamos construir a maior frota, conquistar o maior número de mundos e provar que éramos os predadores mais fortes que existem. As imagens mostravam algo mais agora. Crianças brincando nos parques. Famílias comendo juntas. Artistas criando coisas lindas. Vida normal continuando sem medo. Ou poderíamos escolher um caminho diferente. Poderíamos nos recusar a nos tornar monstros. Poderíamos concentrar toda a nossa energia não na conquista, mas na proteção. Em nos tornarmos tão seguros que ninguém jamais seria capaz de nos ameaçar novamente. A tela voltou ao rosto do capitão Vance. Durante 300 anos, comandante supremo, a humanidade trabalhou em prol de um objetivo. Não construindo a maior frota. Não conquistando mais território. Construímos a tecnologia mais avançada que a galáxia já viu. Quebramos o faseamento dimensional, a blindagem temporal e a dobra espacial. Aprendemos a sair do próprio espaço-tempo normal. Zorá pensou em suas armas desaparecendo quando chegaram as naves humanas. Ele pensou naquelas embarcações aparecendo ao lado da sua sem cruzar a distância entre elas. Ele pensou em toda a sua frota sendo desativada em 12 minutos por 6 pequenos navios. Seus recipientes existem parcialmente fora da realidade, disse ele lentamente. É por isso que as nossas armas não podiam atingi-los. Sim, nossas naves passam entre estados dimensionais. Quando ameaçados, eles se deslocam apenas o suficiente para que as armas convencionais passem por eles, como a luz através do vidro. O capitão Vance sorriu levemente. Não inventamos um escudo melhor, comandante supremo.
Tornamos os escudos desnecessários. E suas armas? Como você desativou minha frota sem disparar um tiro? Nossas naves podem projetar esse campo de fase para fora. Nós não destruímos seus sistemas. Nós simplesmente os deslocamos ligeiramente para fora do espaço normal. Eles ainda existem. Eles simplesmente não estão conectados à realidade da maneira usual. Ela fez um pequeno gesto. Nossos engenheiros podem reverter o processo. Suas naves funcionarão novamente. Mas queríamos que você entendesse primeiro o que estava enfrentando. Zorá levantou-se lentamente de sua cadeira de comando. Suas pernas pareciam fracas. Tudo o que ele acreditava sobre poder, conquista e força estava desmoronando ao seu redor. O Conselho Galáctico sabia, disse ele. Eles sabiam o que seus navios poderiam fazer. Eles aprenderam há 60 anos que um senhor da Guerra Creta chamado Vorex cometeu o mesmo erro que você. A expressão do Capitão Vance ficou séria. 500 navios, Comandante Supremo. Desativamos cada um deles. Mandamos as tripulações para casa com uma mensagem. E durante 60 anos, ninguém foi tolo o suficiente para nos testar novamente. Até agora. Até agora. Zorat mudou-se para a janela de visualização. Lá fora, ele podia ver uma das naves humanas flutuando nas proximidades. Tão pequeno. Tão simples na aparência. Tão devastador em capacidade. Por que você não conquista? Perguntou ele, sem se virar. Com esta tecnologia, você poderia governar a galáxia. Ninguém poderia impedi-lo. Você poderia ter tudo. A pergunta ficou no ar por um longo momento. Poderíamos, admitiu o Capitão Vance. Nós pensamos sobre isso. Alguns humanos até argumentaram a favor disso. Por que deveríamos ser passivos quando temos o poder de moldar a galáxia de acordo com os nossos valores? E sua resposta? Minha resposta é que o poder corrompe. Minha resposta é que no momento em que usássemos nossa força para a conquista, nos tornaríamos exatamente aquilo que odiamos. Não seríamos diferentes dos Valtari. Ou os senhores da Guerra Creta. Ou qualquer um dos impérios que surgiram e caíram ao longo da história galáctica. Ela fez uma pausa. Escolhemos ser melhores do que isso. Não porque sejamos fracos, porque somos fortes o suficiente para fazer uma escolha diferente. Zorat virou-se para a tela. E que escolha você me oferece agora? A mesma escolha que sempre oferecemos. A Capitã Vance levantou-se da cadeira. Vá para casa, Comandante Supremo. Conte ao seu pessoal o que você viu aqui. Diga afirmam que o espaço humano não é para a conquista. Não porque sejamos fortes demais para derrotar, embora sejamos. Mas porque não queremos ser seus inimigos. Você simplesmente nos deixaria sair depois de tentarmos conquistar o seu mundo? Sim, repararemos seus navios. Forneceremos suprimentos para sua viagem de volta para casa. Não exigiremos reparações ou punições, Zorat não conseguia entender em toda a sua carreira. Ele nunca havia encontrado nada parecido com isso. Os inimigos foram destruídos ou subjugados. Essa foi a ordem natural. Era assim que o poder funcionava. O que você ganha com isso? Ele exigiu. Qual é o propósito de mostrar misericórdia aos seus inimigos? O Capitão Vance sorriu. Foi uma expressão calorosa sem zombaria ou superioridade. Esperança, Comandante Supremo. Ganhamos esperança. Ela sentou-se na cadeira. Todas as espécies nesta galáxia têm potencial para crescer, para mudar, para se tornarem melhores do que são. Os Valtari não são maus. Você é jovem, agressivo e ambicioso. Mas você não está além da redenção. Ao mostrar-lhe misericórdia hoje, plantamos uma semente. Talvez você ignore isso. Talvez você nos odeie de qualquer maneira. Mas talvez um dia você entenda. Entender o quê? Que existe outra maneira de ser poderoso. Essa força não precisa significar crueldade. Que você pode ser a espécie mais forte em qualquer ambiente e ainda assim escolher a gentileza. O canal de comunicação foi fechado. Zorat ficou em silêncio.
Ao seu redor, seus oficiais observavam. Eles ouviram tudo. Eles tinham visto seu comandante supremo, o maior líder militar da sua geração, reduzido a um estudante confuso por um humano que comandava 6 navios. Comandante Supremo, seu segundo em comando perguntou calmamente, quais são suas ordens? Zorat fechou os olhos. Ele pensou em sua frota derrotada sem uma única morte de Valtari. Pensou na oferta do capitão Vance para reparar os navios e mandá-los para casa sem punição. Ele pensou na pergunta que o assombraria pelo resto da vida. Por que você não conquista? Quando ele abriu os olhos, algo havia mudado neles. Entre em contato com a nave humana, ele disse lentamente. Diga a eles que aceitamos seus termos. Voltaremos para casa. E então o comandante supremo, Zorat, mudou-se para sua cadeira de comando e sentou-se pesadamente. E então temos muito em que pensar. Do lado de fora da janela de observação, as naves humanas esperavam pacientemente. Eles haviam conquistado uma vitória hoje, mas não daquela que se mede em inimigos destruídos ou território conquistado. Eles ganharam algo muito mais valioso. Eles introduziram dúvidas na mente de um conquistador. Foi apenas uma semente. Talvez nunca cresça. Mas às vezes as sementes plantadas nos solos mais duros produzem as árvores mais fortes. A capitã Helena Vance observou a nau Capitânia Valtari de sua ponte. Ela viu a confusão nos seus movimentos, a incerteza nas suas comunicações. Ela fazia esse trabalho há 20 anos. Ela enfrentou piratas, senhores da guerra e impérios agressivos. Ela desativou milhares de navios sem nunca destruir nenhum. E ela aprendeu que a maior arma não era a habilidade de matar, mas a habilidade de fazer seus inimigos se questionarem. Capitão, perguntou seu primeiro oficial, você acha que eles aprenderão? Helena considerou a questão enquanto observava a frota Valtari se preparando para partir. Alguns deles irão, ela disse finalmente. Alguns deles sempre fazem isso. É por isso que fazemos isso. Não para derrotar nossos inimigos, mas para dar-lhes a chance de se tornarem outra coisa. E se não o fizerem, se voltarem com mais navios, Helena sorriu, então estaremos aqui e daremos a eles outra chance, quantas chances forem necessárias. O primeiro oficial assentiu lentamente. Parece muita paciência com espécies que querem nos destruir. É sim. Helena se afastou da janela de visualização. Mas paciência é algo que temos em abundância e salvou mais vidas do que todas as armas já construídas. Lá fora, as estrelas continuavam a sua dança eterna. E em algum lugar na escuridão, um comandante Valtari estava iniciando uma jornada que ainda não entendia. Uma jornada do conquistador para algo totalmente diferente. Isso levaria tempo. Precisaria de paciência. Mas os humanos aprenderam há muito tempo que algumas vitórias não podem ser apressadas. Algumas vitórias tiveram que crescer. A viagem para casa durou 17 dias. 17 dias de silêncio e vergonha enquanto a frota Valtari paralisada mancava de volta pelo hiperespaço com motores reparados por humanos. 17 dias para o comandante supremo Zorat sentar-se em seus aposentos e pensar sobre tudo o que testemunhou. Fiéis à sua palavra, os humanos consertaram todas as naves. Eles forneceram suprimentos, assistência médica e até arquivos de entretenimento para tripulações que não tiveram nada para fazer durante a longa viagem. Eles trataram seus inimigos como convidados, como amigos. Não fazia sentido. No 8º dia, Zorat solicitou um canal de comunicação privado com o capitão Vance. Ele não sabia por quê. Talvez ele quisesse entender. Talvez ele simplesmente precisasse de alguém com quem conversar e que não tivesse medo dele. O capitão humano aceitou seu pedido sem questionar. Comandante Supremo, ela disse quando seu rosto apareceu na tela, eu queria saber quando você ligaria. Você estava me esperando? Eu já fiz isso antes. O silêncio sempre quebra eventualmente. Ela sorriu levemente. Quais dúvidas você tem carregado? Zorat preparou muitas perguntas durante esses 8 dias. Mas apenas um parecia importar agora. Conte-me sobre a humanidade, ele disse. Não é sua tecnologia. Não seus militares.
Diga-me quem você é. Por que você é do jeito que é? O capitão Vance considerou isso por um momento. Então ela assentiu. É uma longa história, mas temos tempo. Ela começou a falar. Ela contou a ele sobre a Terra e sua história violenta. Guerras que duraram gerações. Armas que poderiam destruir cidades num único flash. Ódio que dividiu os humanos uns contra os outros com base na cor da pele, religião, nacionalidade, ideologia. Ela não escondeu nada. Ela não fingia que os humanos eram naturalmente pacíficos ou bons. Já fomos como você, ela admitiu, agressivos, territoriais, convencidos de que os fortes tinham o direito de governar os fracos. Construímos impérios que se estenderam por todo o nosso mundo. Nós escravizamos uns aos outros. Cometemos crimes terríveis em nome do progresso e da civilização. O que mudou? Quase nos destruímos. Mais de uma vez. Os olhos do capitão Vance ficaram distantes. Houve momentos em que estivemos à beira da extinção total. Momentos em que os nossos líderes possuíam armas que poderiam acabar com toda a vida na Terra e consideraram seriamente utilizá-las. Momentos em que o ódio e o medo quase consumiram tudo o que havíamos construído. Mas você sobreviveu. Por muito pouco. E cada vez que sobrevivemos, aprendemos alguma coisa. Ela se inclinou para a frente. Aprendemos que a agressão tem limites. Essa conquista cria inimigos que eventualmente se levantarão contra você. Que o ciclo de violência só termina quando alguém decide quebrá-lo. Zorat ouviu enquanto ela continuava. Ela contou a ele sobre as gerações de humanos que trabalharam para construir um mundo melhor. Cientistas que desenvolveram tecnologias para curar em vez de destruir. Líderes que escolheram a negociação em vez da guerra. Pessoas comuns que se recusaram a odiar seus vizinhos, apesar de todos os motivos para fazê-lo. Demorou séculos, disse o capitão Vance. E ainda não somos perfeitos. Ainda temos raiva, medo e preconceito. Mas aprendemos a reconhecer essas coisas pelo que são. Aprendemos a escolher de forma diferente. E quando você descobriu a galáxia, quando soube que outras espécies eram violentas e perigosas, tivemos que tomar uma decisão. A capitã Vance levantou-se e foi até sua janela de observação. Poderíamos ter abandonado tudo o que aprendemos. Poderíamos ter dito que o universo era perigoso demais para o idealismo e que a sobrevivência exigia tornar-se predador. Essa teria sido a escolha lógica. Talvez tenha sido certamente a escolha fácil. Ela se virou para encarar a tela. Mas decidimos que se abandonássemos os nossos princípios no momento em que se tornassem inconvenientes, então eles nunca seriam realmente princípios. Eram apenas ilusões confortáveis. Ela sentou-se novamente. Então tomamos uma decisão diferente. Manteríamos nossos valores. Nós nos recusaríamos a nos tornar conquistadores. Nós nos protegeríamos sem tornando-se monstros. E gastaríamos todos os recursos que tivéssemos para tornar isso possível. Seus navios, disse Zorá. Sua tecnologia. Foi tudo construído para a defesa. Sim, durante 300 anos as nossas melhores mentes trabalharam num problema. Como você se protege da agressão sem se tornar agressivo? Como você permanece em paz enquanto está cercado por predadores? Vocês se tornaram intocáveis. Nós nos tornamos seguros. O capitão Vance sorriu. Há uma diferença. Nunca desenvolvemos armas destruidoras de planetas. Nunca construímos exércitos concebidos para a conquista. Cada peça de tecnologia em nossas naves existe com um propósito. Para neutralizar ameaças sem matar. Proteger sem destruir. Zorá pensou sobre isso. Ele pensou no jeito Veltari. Construído sobre conquista e dominação. Ele pensou nas espécies que eles haviam esmagado. Os mundos que eles haviam conquistado. Os milhões que morreram nas suas guerras de expansão. E ele pensou em sua frota derrotada completamente sem uma única morte. Por que você me contou isso? Ele perguntou finalmente. Por que compartilhar seus segredos com um inimigo? Por quê? Você não é mais meu inimigo.
O capitão Vance olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia entender. Você está confuso, com medo e inseguro. Você acabou de ter tudo em que acredita desafiado. Isso faz de você algo muito mais valioso do que um inimigo. O quê? Um estudante. A palavra pairou no ar entre eles. Eu não entendi. Não, ainda não. O capitão Vance sorriu gentilmente. Mas você vai. Esse é o jeito humano, comandante supremo. Não derrotamos simplesmente os nossos inimigos. Tentamos ensiná-los. Tentamos mostrar a eles que existem outros caminhos, caminhos melhores. E se eles se recusarem a aprender? Então esperamos. Damos-lhes tempo para pensar. Damos-lhes oportunidades de crescer. Ela encolheu os ombros. Às vezes leva anos. Às vezes leva gerações. Mas eventualmente a maioria das espécies aprende. Aqueles que não o fazem, destroem-se sem qualquer ajuda nossa. A comunicação terminou pouco depois. Mas Orota se viu voltando a isso repetidas vezes. Durante os restantes dias da viagem. Cada vez ele entendia um pouco mais. A cada vez, alguma parte de sua visão de mundo mudava ligeiramente. Quando a frota finalmente chegou em casa, Zoroatra era uma pessoa diferente daquela que havia partido. Ele ainda não sabia o quão diferente. Ele não sabia o que faria com as perguntas que agora enchiam sua mente. Mas ele sabia que algo fundamental havia mudado. O alto comando Veltor exigiu explicações. Eles exigiram saber como 200 navios foram derrotados por 6. Eles exigiam estratégias de vingança, planos de rearmamento, formas de desenvolver tecnologia que pudesse corresponder ao que os humanos possuíam. Zoroatra contou-lhes a verdade. Ele contou-lhes sobre as naves que existiam fora do espaço normal. Sobre armas que desapareceram em dobras dimensionais. Sobre uma frota desativada em 12 minutos sem que um único tiro fosse disparado de raiva. E ele lhes falou sobre misericórdia. Eles poderiam ter nos destruído, disse ele aos comandantes reunidos. Cada navio. Cada tripulação. Eles tinham o poder de eliminar a ameaça Veltori para sempre. Em vez disso, consertaram nossos motores. Eles nos deram suprimentos. Eles nos mandaram para casa com nada além de nosso orgulho ferido. Por quê? Um comandante exigiu. O que eles ganham com tal fraqueza? Zoroatra fez a mesma pergunta. Agora finalmente ele tinha uma resposta. Não é fraqueza. É a maior força que já vi. Ele olhou ao redor da sala para rostos cheios de confusão e raiva. Eles não nos temem. Eles não nos odeiam. Eles têm pena de nós. Eles olham para o nosso império construído com base na conquista e no sangue. E veem crianças brincando com brinquedos perigosos. Nós não somos crianças. Outro comandante gritou. Nós somos o domínio Veltori. Conquistamos 12 sistemas. E eles se tornaram invencíveis. A voz de Zoroatra era baixa, mas firme. Não para conquistar. Não para governar. Simplesmente viver sem medo. Enquanto construímos exércitos, eles construíram algo totalmente diferente. Algo que não podemos derrotar com nenhuma arma que possuímos. A sala ficou em silêncio. Eles me ofereceram uma escolha. Zoroatra continuou. A mesma escolha que oferecem a todas as espécies que encontram. Podemos continuar em nosso caminho atual. Podemos continuar conquistando, lutando e morrendo. Podemos fingir que força significa crueldade e que poder significa dominação. E eventualmente iremos nos destruir. Como todos os impérios agressivos da história galáctica se autodestruíram, ele fez uma pausa. Ou podemos aprender. Podemos crescer. Podemos nos tornar algo melhor do que somos. Um comandante se levantou. Suas escamas estavam vermelhas de raiva. Você fala de rendição. Você fala em abandonar tudo o que somos. Não. Zoroatra balançou a cabeça. Falo de evolução. Falo em reconhecer que existem maneiras melhores de ser forte. Os humanos me mostraram isso.
Eles me mostraram que a maior vitória não é destruir os inimigos, mas transformá-los em algo novo. Ele olhou ao redor da sala uma última vez. Não sei se o nosso povo pode aprender esta lição. Não sei se posso aprender completamente sozinho. Mas sei que vi algo naquela nave humana. Algo que eu nunca tinha visto antes em toda a minha carreira. O que você viu? Zorota sorriu tristemente. Vi uma espécie que tinha todos os motivos para nos destruir e optou por não fazê-lo. Vi misericórdia sendo dada àqueles que não a mereciam. Vi a força expressa através da contenção em vez da violência. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Vi esperança e percebi que em todos os meus anos de conquista nunca havia oferecido isso a ninguém. A porta se fechou atrás dele. Na sala de conferências, os comandantes se entreolharam confusos e furiosos. Alguns consideraram as palavras de Zorota como divagações de um homem alquebrado. Outros não tinham tanta certeza. Eles tinham visto os registros. Eles assistiram à filmagem de 6 pequenos navios derrotando 200 navios de guerra sem disparar um tiro. Eles tinham visto o impossível. E agora eles tinham que decidir o que fazer com isso. Do lado de fora do prédio, Zorota olhou para o céu noturno. Em algum lugar lá fora, além de inúmeras estrelas, um pequeno planeta azul girava em torno de um sol comum. 3 milhões de pessoas viviam em Nova Cartago. Bilhões a mais viviam na Terra do que suas outras colônias. Eles seguiram suas vidas sem medo. Eles criaram filhos. Eles construíram coisas. Eles sonharam com o futuro e esperaram pacientemente que o resto da galáxia os alcançasse. Zorota não sabia se seu povo iria ouvir. Ele não sabia se tinha forças para mudar a si mesmo, muito menos um império inteiro. Mas ele sabia de uma coisa com absoluta certeza. Ele recebeu uma chance. Uma chance que ele nunca havia dado a nenhum de seus inimigos. E ele não iria desperdiçá-lo. 50 anos se passaram desde a Batalha de Nova Cartago. A galáxia mudou de uma forma que ninguém poderia ter previsto. O domínio Valtari, outrora temido em uma dúzia de sistemas, não existia mais como um império conquistador. O agressivo governo militar entrou em colapso em uma guerra civil apenas 3 anos após o retorno de Zorota. As facções lutaram pelo controle. Os mundos declararam independência. Por um tempo parecia que os Valtari iriam se destruir completamente. Então as naves humanas chegaram. Não para conquistar. Não para aproveitar. Eles vieram com comida, remédios e engenheiros. Eles ajudaram a reconstruir cidades que as facções Valtari destruíram. Eles trataram soldados feridos de ambos os lados da guerra civil. Eles não pediram nada em troca. Foi a coisa mais confusa que Valtari já experimentou. Lenta e dolorosamente, uma nova geração subiu ao poder. Valtari, que cresceu ouvindo histórias sobre os 6 navios que derrotaram 200. Valtari, que comeu alimentos entregues por transportes humanos durante os anos de fome. Valtari, que começou a fazer as mesmas perguntas que o comandante supremo Zorota havia feito meio século antes. Por que eles nos ajudam? O que eles ganham? Por que eles não conquistam quando poderiam facilmente? E lentamente, dolorosamente, eles começaram a compreender. O grande salão do Conselho Galáctico parecia o mesmo de há 50 anos. Os mesmos pilares de cristal. As mesmas telas flutuantes. As mesmas fileiras circulares de assentos subindo em direção ao Seirin. Mas os seres que ocupavam esses assentos eram diferentes agora. Os arquivistas ainda brilhavam com a sabedoria antiga. Os Coras ainda trocavam informações através das estrelas. Os Kretri ainda honravam suas tradições guerreiras. Mas entre eles estavam novas delegações. Espécies que aderiram ao Conselho nas últimas décadas. Espécies que aprenderam, como os Valtari estavam aprendendo, que havia outras maneiras de serem fortes. Na plataforma central estava um velho Valtari. Suas escamas haviam desbotado de roxo escuro para cinza claro. Seus 4 olhos estavam nublados pela idade. Mas ele permaneceu ereto e orgulhoso ao enfrentar os representantes reunidos. Sou o embaixador Zorad da República Valtari, anunciou ele. Sua voz.
Estava mais suave do que há meio século. Mas ainda assim atravessou o salão principal. Venho perante este conselho com um pedido formal. O presidente do conselho levantou-se. Ela era humana. O primeiro humano a ocupar essa posição. Ela o conquistou não por meio de conquistas, mas por décadas de diplomacia e serviço paciente. Para todas as espécies da galáxia. Embaixador Zorat, ela disse. O conselho reconhece você. Por favor, indique o seu pedido. Zorat olhou ao redor da câmara. Ele viu rostos que teriam sido inimigos há 50 anos. Ele viu espécies que seu povo uma vez sonhou em conquistar. E ele viu outra coisa. Curiosidade. Interesse. Talvez até esperança. Há 50 anos eu estava neste mesmo salão que ele começou. Eu era o comandante supremo do domínio Valtari. Vim exigir permissão para conquistar o espaço humano. O conselho me alertou contra isso. Eu não escutei. Um murmúrio percorreu a assembleia. Todo mundo conhecia essa história. Foi ensinado em escolas por toda a galáxia. A lição da Nova Cartago. O momento em que tudo mudou. Liderei 200 navios de guerra contra 6 embarcações humanas. Eu esperava vitória. Em vez disso, recebi educação. Zorat sorriu. Uma expressão que teria sido impossível para ele em sua juventude. Os humanos me mostraram algo naquele dia. Eles me mostraram que força não significa necessariamente destruição. Esse poder não precisa significar crueldade. Que você pode ser a força mais poderosa da galáxia e ainda escolher a misericórdia. Ele fez uma pausa. Eu não entendi a princípio. Nenhum de nós fez isso. Os Valtari foram criados para acreditar que a conquista era natural. Que os fortes existiam para governar os fracos. Essa misericórdia era apenas mais uma palavra para a fraqueza. E agora? Perguntou o presidente do conselho. Agora eu sei melhor. Zorat endireitou os velhos ombros. A República Valtari solicitou formalmente missão aos acordos terranos. Outro murmúrio, desta vez mais alto. Os acordos terranos foram a maior aliança da história galáctica. 30 espécies unidas por princípios comuns. Não a conquista, não a dominação, a proteção mútua, o crescimento partilhado. A crença de que todas as espécies mereciam a oportunidade de se tornarem melhores do que eram. Este não é um pedido que fazemos levianamente, continuou Zorat. Sabemos que temos muito a responder. Sabemos que as feridas que infligimos à galáxia levarão gerações para sarar. Mas também sabemos que a cura é possível. Nós vimos isso. Nós experimentamos isso. Ele olhou diretamente para o presidente do conselho. Os humanos chegaram aos nossos mundos quando estávamos nos destruindo. Eles trouxeram comida quando nosso povo estava morrendo de fome. Medicina quando nossos filhos estavam morrendo. Eles reconstruíram cidades que havíamos destruído por nossa própria tolice. Eles não pediram nada. Eles não exigiram nada. Eles simplesmente ajudaram. A voz do velho Valtari ficou carregada de emoção. Passei 50 anos tentando entender o porquê. Por que uma espécie com o poder de nos esmagar escolheria nos salvar? Por que investiriam tanto em pessoas que tentaram conquistá-los? Ele piscou seus 4 olhos nublados. Eu finalmente entendo. Eles não estavam nos salvando. Eles estavam investindo em nós. Eles acreditavam que poderíamos mudar. Eles acreditavam que os Valtari, apesar de toda a nossa violência e agressão, tinham potencial para se tornar algo melhor. E eles estavam dispostos a esperar. Para ser paciente. Para nos dar chance após chance até finalmente aprendermos Ed. O presidente do conselho assentiu lentamente. Os acordos terranos não tratam de poder, embaixador. Não se trata de aliança militar ou vantagem econômica. Eles são uma questão de escolha. Cada espécie que se junta concorda com um princípio simples. Proteja os fracos. Perdoe os caídos. Nunca ataque primeiro. Eu entendo, disse Zorá. Os Valtari aceitam estes princípios. Não porque somos forçados a isso. Mas porque aprendemos que eles estão certos.
A votação foi unânime. A República Valtari foi admitida nos Acordos Terranos. 31 espécies agora estavam juntas. Vinculados não pela conquista, mas por valores compartilhados. Após as cerimônias, Horat caminhou pelos corredores do prédio do conselho. Ele estava cansado. Seu velho corpo doía. Mas ele sentiu algo que nunca havia sentido, um conquistador. Paz. Uma jovem Valtari caminhou ao lado dele. Suas escamas eram roxas brilhantes. A cor da juventude e da saúde. Seus olhos eram penetrantes e curiosos. Ela era estudante, escolhida para acompanhar o embaixador nesta jornada histórica. Embaixador, ela disse respeitosamente. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você foi o maior comandante militar que nosso povo já produziu. Você conquistou 12 sistemas. Você era temido em toda a galáxia. Ela hesitou. Você se arrepende de ter se tornado outra coisa? Zorat parou de andar. Ele olhou para a jovem. Viu o futuro de seu povo em seus olhos curiosos. Deixe-me contar uma história, ele disse. Há 50 anos, sentei-me na ponte do navio de guerra mais poderoso que o nosso povo alguma vez construiu. Comandei 200 navios. Eu tinha o poder de devastar mundos. E eu estava apavorado. A jovem parecia confusa. Aterrorizado? Sempre, constantemente. Porque eu sabia que sempre havia alguém mais forte. Sempre alguém com mais navios, melhores armas, um exército maior. No mundo da conquista não há segurança. Apenas vantagem temporária. Ele começou a andar novamente, mais devagar agora. Quando os humanos nos derrotaram, eu esperava a morte. Ou escravidão. Ou alguma outra punição que se encaixe na lógica da conquista. Em vez disso, consertaram nossos navios e nos mandaram para casa. Eles confiaram em nós nossa própria liberdade. Eles acreditavam que poderíamos ser melhores. Ele parou em uma janela que dava para a cidade abaixo. Naquela noite, pela primeira vez na minha vida adulta, não tive medo. Porque finalmente entendi uma coisa. Os humanos não eram poderosos porque podiam destruir qualquer um. Eles eram poderosos porque não precisavam. Eles construíram algo além da conquista. Eles construíram segurança. Ele se virou para encarar a jovem. Eu me arrependo de ter me tornado outra coisa? Não. Lamento todos os anos que passei como algo menor. Lamento as vidas perdidas em guerras que não precisavam acontecer. Lamento o sofrimento que minha conquista causou. Seus velhos olhos encontraram os jovens dela. Mas não me arrependo de ter aprendido. E não me arrependo de ter me tornado a pessoa que hoje poderia comparecer perante o conselho e pedir para ingressar em algo maior que o império. Esse é o presente que os humanos me deram. A chance de mudar. A jovem assentiu lentamente. Ela ainda não entendeu completamente. Mas ela iria. Todos eles iriam, eventualmente. Do lado de fora da janela, uma pequena nave humana descia em direção a uma plataforma de pouso. Era o mesmo tipo de navio que derrotou 200 navios de guerra há 50 anos. Elegante, simples, aparentemente inofensivo. Uma criança humana correu pelo espaçoporto abaixo, perseguindo algum tipo de animal de estimação. Rindo, brincando, sem saber da história que se faz no prédio acima. Embaixador, a jovem disse calmamente, como podem ser tão poderosos e tão comuns ao mesmo tempo? Zorat observou a criança brincar. Porque o poder nunca foi o ponto, disse ele. Viver bem era. Eles apenas garantiram que ninguém pudesse impedi-los de fazer isso. Por toda a galáxia, o alerta ainda era dado a espécies jovens agressivas. As humanidades são especiais. Você descobrirá o porquê. Mas cada vez mais o aviso era desnecessário. Cada vez mais, as espécies jovens ouviam. Não por medo, por respeito. E em algum lugar de um pequeno planeta azul, orbitando uma estrela comum, os humanos continuaram a fazer o que sempre fizeram. Trabalhando, brincando, aí cantam seus filhos, construindo seu futuro, esperando pacientemente que o resto da galáxia entenda o que aprenderam há muito tempo.
que a maior força não era o poder de destruir, mas sim a sabedoria de escolher algo melhor.